boas-vindas aos participantes, o professor doutor Paulo César Montanher, magnífico reitor da Unicamp. Muito bom dia a todas as pessoas presentes, aos pesquisadores, nossos professores, aos estudantes. Quero, em nome do professor Leandro, estender a toda a comunidade desse evento, do terceiro workshop de Inteligência Artificial e Arquiteturas Cognitivas, um abraço da reitoria. Eu preciso explicar porque não vou compor a mesa e pedir para fazer uma breve explanação aqui antes do evento. Nós temos agora, 9 horas da manhã, um Conselho Universitário Extraordinário que eu presido. Nós estamos na fase de transição da reitoria e, formalmente, a reitoria foi empossada no dia 29 de abril. Perdão, no dia 28. E de lá para cá, a gente precisa fazer uma série de ações, dentre elas um Conselho Universitário, para poder empossar a equipe de pró-reitores e o vice-reitor, que é uma relação estatutária da nossa universidade. Então, eu agradeço a honra de poder falar algumas palavras e, ao mesmo tempo, justificar o porquê de eu não compor a mesa, mas eu queria, primeiro, ao dizer isso, dizer da minha satisfação de estar aqui. Segundo, dizer da importância desse terceiro workshop, com bastante, com uma expressiva participação de pessoas, cientistas da área, dessa área que está aflorada no mundo atual, que é a inteligência artificial, e eu queria parabenizar vocês por estar na fronteira desse conhecimento, com conexões internacionais e conexões com os maiores centros do mundo. Muito rapidamente, eu conversando com o professor Leandro, eu queria fazer algumas considerações que julgo da mais alta relevância. Esse projeto que vocês participam, e aqui coordenado pelos nossos docentes do IC, coordenado também pelo professor Leandro, tem um aporte já explícito de 50 milhões de reais, sendo que grande parte desse projeto foi em financiamento de pessoal, de cientistas e pesquisadores. Isso é muito significativo, ou seja, agregando muita gente no entorno de um projeto dessa envergadura, que busca entender um pouco os comportamentos da mente humana e como ele pode se identificar junto com as inteligências artificiais, enfim. É um projeto que, não sei expressar muito o meu sentimento sobre isso, mas, de fato, o desenvolvimento humano disso é realmente assustador para alguém que não é um grande conhecedor disso. Nós temos muita confiança na ciência e muita confiança no trabalho responsável que teremos nessa área, porque é algo que de fato, tem uma proposta de uma velocidade que a gente acho que nunca tinha visto antes em projetos dessa envergadura. E é muito bom saber que vocês representam a fronteira desse conhecimento que a universidade tem, representada em vários níveis e, sobretudo, que colocam a Unicamp também num ambiente muito significativo. Eu também queria valorizar algo que nós, na gestão do professor Tom Zé, e eu, na época, estava na chefia de gabinete, de duas coisas que foram para nós muito importantes. Na época, então, o professor Anderson, logo no início da gestão, nos procurou e nós pudemos apoiar um projeto que, naquele momento, eu nem sabia que era muito esta coisa toda bem feita que vocês fazem, de apoio financeiro para a construção dos hubs, daquela área importante, daqueles escritórios. Também me sinto muito feliz de ter podido participar daquilo. E também nós construímos, durante a gestão, um programa de pós-doc através da pró-reitoria, e que ele parece que também tem uma boa presença neste programa, o que também nos orgulha muito. Foi um programa de pós-doc que criamos na universidade, que tem sido muito elogiado por conta do ineditismo que ele teve na nossa
na nossa gestão e que a gente gostaria muito de continuar com esse programa e, sobretudo, aqui declarar publicamente o apoio da reitoria ao fortalecimento deste projeto, de novos encontros que vocês eventualmente vão organizar e, sobretudo, o apoio irrestrito da universidade à continuidade desse programa, né? Que esses 50 milhões muito bem investidos, eles sejam perenes e que a gente possa, com isso, proporcionar condições de que esse projeto tenha muito mais vida, dada a importância dele. Por fim, eu queria parabenizar também, eu muito rapidamente fiz uma avaliação da proposta de programação e me sinto muito, digamos assim, feliz em receber pessoas de várias entidades importantes, né? E ver que a Unicamp, de fato, tem liderado um projeto dessa envergadura, para nós é motivo de muito orgulho. Portanto, eu vou pedir licença para sair, né? Espero ter compreendido a minha ausência na mesa. Eu ia falar isso, de uma certa forma, né? Mas eu ia falar ao final da mesa, então eu queria desejar que vocês tenham um bom evento, aliás, um maravilhoso evento, né? Que sejam 2 dias muito produtivos de trabalho, e da nossa honra de poder recebê-los, e da minha honra pessoal de poder estar aqui representando a Unicamp nesse momento. Muito obrigado, um bom dia para todos nós, parabéns. Convidamos para compor a mesa diretiva desta solenidade professor Dr. Leandro Vilas, diretor do Instituto de Computação e coordenador do projeto. Senhor Guilherme Correia, coordenador geral de Tecnologias Digitais do MCTI. Senhor José Soares, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Motorola. O senhor Benício Goulart, gerente de Desenvolvimento de Software da Motorola. O senhor Vinícius Pagano, diretor do Instituto Eldorado. Agradecemos a presença de professores e alunos do Instituto de Computação e demais convidados. Convidamos a usar a palavra o professor Dr. Leandro Vilas, diretor do Instituto de Computação, coordenador do Hub de Inteligência Artificial e Arquiteturas Cognitivas e anfitrião deste evento. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje, diante de representantes da Unicamp, conforme já foi dado a palavra inicialmente, pelo magnífico reitor, o Paulo César, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, representado pelo Guilherme Correia, coordenador geral de Tecnologias Digitais do MCTI, da Softex, que hoje está representada pelo Edivar, que é o diretor executivo da Softex Campinas. Edivar está por aqui? Edivar, faz favor, vamos compor a mesa. O Edivar vai substituir o Joenis, que é o vice-presidente da Softex. Então, uma salva de palmas aí para o Edivar. E dos ilustres parceiros da Motorola, que está representada por José Soares, o diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, e o Benício Goulart, gerente de Desenvolvimento de Software. E pelo Instituto Eldorado,
que está representado pelo Vinícius Pagano, que é gerente de desenvolvimento de negócios. Bom, estimados colegas, pesquisadores, alunos, convidados, sejam muito bem-vindos ao terceiro workshop de inteligência artificial e arquiteturas cognitivas. Hoje, nós não estamos aqui para celebrar conquistas ou compartilhar resultados. Estamos aqui para celebrar uma visão ousada. Estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso com o futuro da inteligência artificial no ecossistema brasileiro. Estamos aqui juntos para fortalecer uma iniciativa que já impactou milhares de vidas e que tem o potencial de transformar ainda mais o nosso país. Bom, vou dar um breve histórico. Tudo começou em 2020, com a união de forças da Unicamp, da Motorola, Instituto Eldorado, MCTI e Softex. Nós plantamos uma semente de um projeto ousado, que era criar um centro de pesquisa de inteligência artificial aplicada para dispositivos móveis. E hoje, o RIAC ele já é uma referência, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Em apenas 4 anos de RIAC, os números falam por si. Nós já capacitamos milhares de jovens talentos e profissionais. O RIAC já concedeu centenas de bolsas de pesquisa. Foram mais de 200 bolsas de pesquisas em todos os níveis, desde graduação até pós-doutorado. Importante mencionar também que essas bolsas não estão concentradas no estado de São Paulo, na Unicamp. Tem outras instituições de outras regiões do país que colaboram e fazem parte desse projeto. Toda a produção de conhecimento que foi gerado no RIAC já foi publicado em 99 artigos em periódicos, conferências nacionais e conferências internacionais. E os trabalhos que foram desenvolvidos no RIAC têm sido reconhecidos tanto pela comunidade nacional quanto pela comunidade internacional. O RIAC já foi contemplado com 14 prêmios de pesquisas que foram realizadas. E os talentos que nós formamos no RIAC, hoje, eles ocupam posições em empresas como Google, Microsoft, Nubank, Samsung, CIT, Santander, Itaú, dentro de tantas outras. Mas queremos ir além. Queremos expandir para áreas de inteligência artificial para a saúde, inteligência artificial para o agro e inteligência artificial para a educação. Queremos continuar formando talentos e criar soluções tecnológicas que posicionem o Brasil na vanguarda global da inovação. O nosso trabalho ele está totalmente alinhado com o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Então, senhoras e senhores, antes de finalizar minha fala, eu gostaria de reforçar que o RIAC não é apenas um hub de pesquisa, e sim, é o nosso compromisso com as próximas gerações. E este workshop, ele não vai marcar apenas o que já foi realizado no RIAC, mas o início de uma nova etapa. Então, contamos com todos vocês para garantir a sustentabilidade, a continuidade e a expansão dessa iniciativa que já é um legado para a ciência brasileira. Então, vamos juntos construir um Brasil mais justo, mais inovador e mais protagonista no cenário global de inteligência artificial. Muito obrigado. Convidamos a usar a palavra o senhor José Soares, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Motorola. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui representando a Motorola
Motorola Mobility do Brasil, que gostaria de fazer só uma parte, a fala do professor Leandro, que apesar do RIAC, a semente, ter começado em 2020, a Motorola vem investindo em parceria com a Unicamp especificamente, desde a sua presença aqui no Brasil em 1996. Ou seja, é uma história bastante significativa e bastante longa, porque nós acreditamos nessa parceria da indústria com a academia e com a sociedade. Algo que há alguns anos era difícil de se imaginar, né? Como que nós conseguimos colocar no mesmo lugar visões diferentes de mundo, como a gente gosta de falar, constantes de tempo diferentes, né? Constante de tempo da indústria é uma, a da academia olha muito o longo prazo e a necessidade de se pensar um futuro mais relevante como país, e é algo que é muito gratificante a gente ver o resultado disso hoje, né? E especialmente como que no Brasil, e aí um agradecimento especial ao Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação, a Softex, que vislumbraram a possibilidade de criar as condições necessárias para que isso florescesse. Não é um trabalho fácil, tem muita oportunidade para dar errado. Tem muita gente que desiste, que acha difícil. Puta, como é que você vai juntar a indústria com a academia, conseguir fonte de financiamento, trazer bolsista, professor? Você tem que convencer muita gente que isso é importante, que isso é relevante e faz todo sentido. E por acreditar nisso esse tempo todo, nós como empresas, representantes da indústria, mas também como brasileiros, como cientistas que somos, gostamos e temos um prazer, uma vontade de fazer esse investimento, de fazer isso dar certo. Então, da indústria a gente traz os problemas reais, os problemas que a gente precisa, que tem uma urgência, vamos dizer, no curto, no médio prazo, se alia com a academia, que tem o conhecimento, que tem o investimento do longo prazo, se alia com instituições como o Instituto Eldorado, o ICT, né, que consegue trabalhar nessa fronteira entre a indústria, a academia, a sociedade, e constrói um arranjo muito especial. A gente vê outros exemplos desse tipo na Europa, muito bem-sucedidos, né, com as organizações não governamentais similares ao Instituto Eldorado, próximas da academia, mas é muito bacana a gente ver esse tipo de arranjo aqui. E, em especial, com o RIAC, a criação do RIAC, o fato da possibilidade desse investimento, né, dos projetos prioritários, que consegue esse financiamento tão importante, como disse o reitor aqui, e um financiamento que ele prioriza os recursos humanos, prioriza os professores, os alunos, as bolsas, as capacitações e a criação de conhecimento. Isso é muito necessário no mundo, em especial no nosso país. Então, são ilhas de excelência como essa que a gente quer continuar a estimular, em especial quando a gente fala inteligência artificial, que é um assunto do momento. Nós estamos falando de algo ubíquo, personalizado, entre muitos dispositivos, né, algo que navega hoje, e a nossa visão é que ele navegue entre muitos dispositivos, e que esse futuro está sendo criado aqui por vocês. Então, novamente, muito obrigado a todos que ajudaram a viabilizar esse projeto. Ele é muito bacana ver ele crescendo. Nós estamos no 4º ano, 3º workshop.
Acho que eu participei aqui do primeiro workshop, né? A gente já numa sala menor, lá no RIAC. Hoje nós estamos com a plateia vinda aí de vários lugares do país, né? Abrangendo, como o professor Leandro comentou, é uma referência já na América Latina também. Então, meus parabéns a todos vocês que têm conseguido levar essa ideia adiante, né? Eu sei que não é fácil, e aí fica nosso pedido especial ao MCTI para que priorize e olhe com carinho as aprovações, né, dos projetos, as aprovações das próximas etapas do projeto, tão relevante como esse e outros similares. Então, muito obrigado, que seja um workshop muito proveitoso. Parabéns a todos. Convidamos a usar a palavra o senhor Benício Goulart, gerente de desenvolvimento de software da Motorola. Olá, bom dia a todos, bom dia aos integrantes da mesa. Como o José disse, é uma satisfação muito grande estar aqui e poder participar com todos, o time de pesquisa, os coordenadores, professores, desse ecossistema de inovação que o RIAC traz, que o RIAC proporciona, principalmente para a gente, né, representando a Motorola, eu, Zé Soares, tem bastante gente da Motorola aqui, como indústria, que é super importante a presença do RIAC, participar das palestras, dos Tech Talks, dos cursos também que o RIAC, de capacitação que o RIAC organiza, porque o RIAC, através de todo esse ecossistema, em parceria, né, com a Softex, com o Eldorado, o MCTI, é um hub de inovação de fato. Nos dá a possibilidade, como indústria, de ter acesso ao que há de melhor no estado da arte, de pesquisa, para a gente poder desenvolver do nosso lado em produtos Motorola. Isso eu acho que é o mais legal do projeto, de poder estar acompanhando, de entender o que está acontecendo, de fazer os cursos, que tudo que é gerado aqui no RIAC, o grande objetivo nosso, trabalhando junto com o Zé Soares, é trazer esse conhecimento para os produtos da Motorola, que vão para o mundo todo, né? Então, é muito bom quando a gente vê realmente inteligência artificial, que todo mundo fala hoje em dia, mas a gente está realmente fazendo pesquisa de ponta, vocês estão fazendo pesquisa de ponta, e a gente está com esse conhecimento trabalhando para embarcar nos nossos produtos e trazer features, funcionalidades que sejam realmente relevantes para o usuário. E por fim, queria agradecer aos professores coordenadores, a todos os pesquisadores do RIAC, de ter essa chance de trabalhar em conjunto, de apoiar o RIAC, de participar, de acompanhar os resultados. E, como o Zé disse, a ideia é que a gente continue sempre tendo, desde 96, com a Motorola aqui na presença, mas de 2015 participando dos projetos também, já com a Unicamp, 2021, 2022, né, professor Leandro, que a gente realmente começou com o PPI, né? Então, a gente tem muita coisa pela frente e podem ter certeza que a indústria tem tem vários problemas e desafios desafios técnicos e científicos, que é o grande objetivo da gente participar, né? Trazer isso para vocês e, trabalhando em conjunto, acompanhando, trazer os resultados, o que é gerado de pesquisa para os produtos Motorola. Enfim, muito obrigado e vamos em frente. Bom dia. Convidamos a usar a palavra o senhor Edivar Pera Júnior, diretor executivo da Softex. Bom dia a todos. Tem um vídeo, eu estou aqui representando o Joenis da Softex Nacional. Eu sou o diretor da Softex Campinas e eu participo de alguns projetos apoiando, ajudando as ICTs a fazer o trabalho delas e se comunicar, interfaceando com a Softex Nacional. Tá? O Joenis, ele não pôde estar conosco hoje, então ele mandou um vídeo que na sequência a gente vai passar. Mas eu queria destacar aqui
a gente sempre discute internamente, e eu queria destacar aqui alguns pontos que eu acho que fazem desse projeto um projeto muito especial e que deveria ser copiado até, usado como benchmark por outros projetos. Eu vejo 5 pilares dentro do RIAC que eu acho de fundamental importância e que o diferenciam de outros. O primeiro é o da pesquisa. A Unicamp é uma instituição renomada e faz pesquisa, gera conhecimento, e esse conhecimento, para ele ser levado ao mercado, ele precisa de parcerias. A Unicamp tem gerado pesquisa de ponta na área de inteligência artificial, e o Eldorado tem feito um trabalho fantástico, captando essa pesquisa, trabalhando junto com a Unicamp, gerando protótipo, disponibilizando esses artefatos para a indústria, para gerar produtos e serviços que vão beneficiar nós, que estamos lá na ponta, que somos a sociedade. Então, o desenvolvimento feito pelo Eldorado é o segundo pilar que eu destaco. Unicamp pesquisa, o Eldorado aplica. Então, são 2 pilares importantes. O terceiro é a visão de mercado. Sintonizar esse desenvolvimento de pesquisa, sintonizar a pesquisa e o desenvolvimento de protótipos, sintonizando isso com o mercado, é muito raro e muito difícil. E aí entra o papel da Motorola, entre outras empresas. A Motorola tem aportado recursos através da lei de informática no PPI, mas também tem interagido com as equipes internas, trazendo essa visão de mercado e sintonizando isso com as necessidades que a gente tem de produtos, serviços inovadores. Então, esse é o terceiro aspecto que eu acho muito interessante. O quarto é a formação de mão de obra. Como o professor Leandro disse, hoje a formação de mão de obra é um dos pontos fortes também desse projeto. Tem mais de 1.000 egressos e eles estão trabalhando em diversas áreas, na área bancária, na área de empresas. Então, por exemplo, Itaú, Nubank, iFood, CIT, tem uma série de empresas que já receberam egressos desse projeto. Então, esse é o quarto pilar que eu destaco. E o último, disseminação do conhecimento. Isso que a gente vai acompanhar aqui hoje é muito interessante, fora outros inúmeros workshops. A Unicamp já tem, se eu não me engano, mais de 25 workshops, apresentações em eventos internacionais, mais de uma dezena de apresentações em eventos nacionais, vários workshops em que ela dissemina o conhecimento que foi gerado nesse projeto. Então, eu diria que esses 5 pilares, eles são muito interessantes. Gerar conhecimento de ponta, disponibilizar o conhecimento gerado ao mercado, permitindo a concepção de novos produtos e serviços inovadores, que beneficiam a sociedade. Formar gente, que é extremamente interessante. E tudo isso através da colaboração em conjunto, através da colaboração que é feita em conjunto entre a academia, as ICTs, no caso o Eldorado, as empresas. Então, são diferenciais muito importantes. Por fim, eu queria destacar o papel do MCTI. O MCTI apoia vários projetos no âmbito da Lei de Informática e dos PPIs, projetos que são essenciais para o desenvolvimento e para colocar o Brasil à frente, colocar o Brasil na vanguarda do mundo. Então, nesse projeto especialmente, o MCTI tem dado uma força muito grande, apoiado bastante. Então, queria agradecer ao MCTI, Unicamp, Motorola, Eldorado, pelo trabalho excelente, e nós da Softex estamos aí para tentar ajudar nesse processo como um todo, tá? Muito obrigado.
Quero aqui cumprimentar a todos os presentes nesse workshop e primeiro começar com as minhas desculpas por não estar presente esse ano, uma vez que esse workshop é super importante para o desenvolvimento do tema de IA no Brasil. Eu sou um entusiasta do RIAC, né? O professor Leandro sabe da defesa que fizemos para a manutenção desse projeto, para a continuidade desse projeto, por causa da importância do que o RIAC traz hoje em termos de posicionamento do Brasil. A Softex é uma entusiasta desse projeto, agradece muito à Unicamp e ao Eldorado pela confiança de desenvolvermos esta parceria para alcançarmos os números que os senhores vão ver hoje, e nos sentimos muito honrados de ser convidados para o workshop. Infelizmente não pudemos estar aqui, mas o Edivar, que é o conselheiro da Softex e agente Softex na região, nos representa hoje durante esta solenidade. E quero deixar aqui um abraço de todo o time Softex para o time RIAC e para os beneficiários desse programa. Vamos para frente. Eu entendo que esse é um dos projetos que deveria se tornar um programa de Estado e não apenas um projeto com começo e fim. Um bom workshop a todos, uma boa abertura a todos. Obrigado. Convidamos a usar a palavra o senhor Guilherme Correia, coordenador geral de tecnologias digitais do MCTU. Bom dia, pessoal. Inicialmente, agradecer o convite aqui em nome do Leandro. Obrigado, Leandro, por nos convidar para o terceiro workshop. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui mais próximo, inclusive pretendo passar o dia aqui para a gente acompanhar os resultados do RIAC. Eu estou hoje aqui em nome do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, falando em nome da ministra Luciana Santos, em nome do nosso secretário Henrique Miguel, secretário da Secretaria de Transformação Digital lá do MCTI. A ideia é, basicamente, parabenizar a toda a equipe do RIAC, parabenizar aos pesquisadores da Unicamp, aos pesquisadores do Eldorado, parabenizar a Motorola, claro. No fundo, ela está por trás disso, fazendo aportes em um programa que a gente chama PPI, Programas Prioritários de Informática. E aí é importante mencionar a política pública que está por trás de todo esse mecanismo aqui. Já foi citada pelo Edivar, que é a Lei de Informática. Lei de Informática, hoje a gente costuma chamar Lei de TICs, né? Para modernizar um pouquinho a expressão, informática é algo que remete a tempos mais longínquos. De fato, a lei ela é de 91, é uma lei que está completando 33 anos, e, salvo engano, já me disseram que é a política pública mais antiga em execução ainda vigente no país. Então, isso significa que é uma política pública exitosa e é uma política pública que nós, lá na Secretaria de Transformação Digital do MCTI, temos a responsabilidade de fazer a gestão. Então, é importante reforçar o mecanismo, e não sei se todos entendem aqui, na verdade, quando o reitor falou dos 50 milhões, né, dos quase 50 milhões ao longo desses 4, 5 anos, da onde vem esse dinheiro? O dinheiro, de fato, ele não é um recurso público, mas ele tem uma gestão pública. O recurso ele é considerado privado. Por quê? Porque é um recurso que vem das empresas beneficiárias da Lei de Informática. A empresa recebe um benefício fiscal do governo, e esse benefício hoje, na verdade, é um crédito financeiro, e em troca desse crédito financeiro que a empresa recebe do governo, a empresa tem algumas obrigações. E uma das obrigações é investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação, investir em P&D. E, por meio desse investimento em P&D,
que pode ser feito de diversas formas. A empresa pode fazer um investimento com o time dela interno, isso a Motorola faz, todas as empresas fazem, porém, parte do investimento, ela tem que fazer, a gente chama de investimento conveniado. É um investimento que a empresa faz junto com o instituto, uma universidade. Então, aí, com esse mecanismo, a lei já obriga essa aproximação entre a academia e a empresa. Então, isso é um dispositivo legal, tá? É a obrigação da empresa fazer investimentos em parceria com universidades ou institutos privados. Além do investimento interno, além do investimento conveniado, existe uma terceira forma, que é o PPI, é o tal do PPI que a gente já mencionou aqui. O que é o PPI? É um fundo onde a empresa vai lá e faz um depósito, faz um aporte naquele fundo. E esse fundo ele é gerido pelo MCTI. E aí o MCTI, a gente tem um grupo técnico que avalia os projetos, a gente recebe dezenas de projetos anualmente, e faz a avaliação e define para onde os recursos devem ir. Lógico que temos aí diversos critérios e diversas metodologias e tentamos direcionar os recursos para os projetos que têm mais potencial. E a aposta aí no caso do RIAC, sem dúvida, acho que foi uma aposta muito, muito exitosa, diante dos números que a gente vai ver hoje, que eu estou curioso também para ver esses números. E, para finalizar, falei bastante da lei de informática, do mecanismo da lei de informática. Esse é o nosso dia a dia lá no Ministério, tá? A fazer essas avaliações de projetos, dentre os quais o RIAC é um desses projetos. Talvez, eu diria que, pelo volume de investimento, estaria entre os top 3 maiores projetos que já receberam apoio lá desse fundo chamado PPI. Agora eu queria só finalizar dizendo que a aposta no RIAC, lá em 2020, 2021, IA, obviamente, já era algo concreto, mas não era esse boom que existe hoje, né, que aconteceu depois de 2022, depois do lançamento do ChatGPT. Então, de 2022 para cá, de 2023 para cá, principalmente nos últimos 2 anos, a gente viu essa explosão da IA no mundo. Significa que lá atrás, em 2020 e 2021, não era tão óbvio assim, né, investir uma quantia tão significativa em IA, mas foi uma aposta realmente bem feita, dado que hoje a principal política pública lá no Ministério é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, PBIA. Eu estou com um colega aqui, Paulo Afonso, que trabalha diretamente com o PBIA, e esse programa foi lançado ano passado pelo próprio presidente da República. É um plano muito ambicioso, né? Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, devem ter visto a apresentação que está aí, é pública, e tem algo em torno de 23 bilhões de reais envolvidos aí na execução do PBIA, e eu acho que agora o desafio que fica, até uma provocação para o Leandro, para todo o time do RIAC, é tentar casar todo o desenvolvimento que já foi feito no âmbito do RIAC com as ações do PBIA. Né? A gente tem ações de capacitação, a gente tem ações de infraestrutura, e principalmente ações de aplicação de IA para o setor público e para o setor privado. Então, eu acho que a ideia é a gente buscar essas sinergias entre o que já foi desenvolvido e o que virá a ser desenvolvido no RIAC com os objetivos do PBIA. Então, essa acho que é talvez um dever de casa que a gente tem que começar a conversar e fazer o mais rápido possível essa integração. É isso, eu vou estar ao longo do dia aqui, fico à disposição para todos que quiserem conversar ou entender um pouquinho melhor aí questões como lei de informática ou lei de TICs, PBIA e etc. Fico à disposição. Muito obrigado e um bom evento a todos. Convidamos a usar a palavra o professor Dr. Leandro Vilas, diretor do Instituto de Computação.
Convidamos o senhor Vinícius Pagano, do Instituto Eldorado. Obrigado. Bom dia a todos, prezados Guilherme, Zé Henrique, Benício, professor Leandro, Edivar, uma honra estar na mesa com vocês. Prezados e demais membros do MCTI, da Unicamp, da Motorola, Softex, outros ICTs, universidades, empresas, prezados e queridos pesquisadores e alunos. É uma honra estar presente aqui com todos vocês e representando o Instituto Eldorado. Fazer parte dessa história do RIAC é extremamente importante para o nosso Instituto. Como um ICT, contribuímos fortemente para a conexão entre indústria, universidades, respeitando muito sempre a sociedade. Levamos muito a sério a formação e a evolução de pessoas para a geração de mais conhecimento no país, para aumentar ainda mais o potencial da realização de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. Estamos numa era exponencial de tecnologia, onde IA, arquiteturas cognitivas, outras são extremamente fundamentais. Dispositivos mais inteligentes, sabendo lidar melhor com pessoas, são cada vez mais necessários. Hoje celebramos um RIAC de sucesso e de muitos anos pela frente. Ficamos muito contentes com os resultados das pesquisas do RIAC, que nos inspiram para a criação de novas tecnologias para dispositivos móveis. Resultados que nos fazem pensar em novas propostas de escopo de pesquisa que envolvam IA, arquiteturas cognitivas, para também outros segmentos de mercado, como de saúde, agricultura, setor de auto, mobilidade aérea, educação, incluindo também a parte social, inclusão social. Imaginem mais para frente que, além dos dispositivos móveis, nossos carros, implementos agrícolas, dispositivos médicos, salas de aulas, consigam entender cada vez mais os seus usuários. Vai ser um grande diferencial. É fundamental o Brasil fazer cada vez mais ciência de dados e modelagem de IA aqui em nosso país, para diferentes segmentos de indústria. O PBIA está aí nesse sentido. Importante ressaltar que o Instituto Eldorado, há 26 anos, faz pesquisa, desenvolvimento e inovação para diferentes segmentos de mercado. Temos hoje aí mais de 75 clientes e fazemos pesquisa e desenvolvimento, software e hardware, sempre envolvendo IA, para diferentes segmentos já citados. E vamos empregar todos os nossos esforços para levar as pesquisas que são realizadas no RIAC para todos esses segmentos. Estamos trabalhando forte na definição de novos conceitos, evoluções, extensões, para que a gente possa levar mais IA também e pesquisas de arquiteturas cognitivas para a saúde, para a agricultura, para a auto, para a educação e um dia também mobilidade aérea. Vamos juntos todos nesse caminho. Agradecemos a todos os envolvidos nessas parcerias, no planejamento, na execução, na reportologia. É um programa de sucesso e vai continuar crescendo. Parabéns a todos os pesquisadores e alunos também. Uma honra, novamente, dizer estar aqui e obrigado a todos e um excelente evento. Bom dia novamente. Bom, agora com o chapéu de diretor do Instituto de Computação, prometo ser bem rápido, que já estamos aí com a agenda apertada. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer à Motorola, não só por essa colaboração com o projeto do RIAC, mas conforme foi colocado pelo José Soares, por diversos outros projetos que foram realizados em colaboração com o Instituto de Computação e com a Unicamp. Gostaria de agradecer bastante o Benício, que tem atuado juntamente aí nessa iniciativa do RIAC. O Edivar também foi uma peça fundamental lá no início,
do RIAC, porque envolve vários atores, várias burocracias, e conforme eu mencionei, a semente foi plantada em 2021, mas em 2020 só aconteceu em julho de 2021, então teve que ter bastante persistência aí para conseguir ter esse projeto. O MCTI, que sempre nos recebeu para compartilhar os resultados que estamos obtendo aí no RIAC. E agradecer o próprio Instituto de Computação e a Unicamp, que tem feito aportes financeiros também, contrapartidas para esse projeto. O Eldorado, que tem sido um parceiro do Instituto de Computação, não nesse projeto, mas em várias outras iniciativas. E, em relação ao Instituto de Computação, com o RIAC, nós tivemos o primeiro hub apoiado com lei de informática, que é uma infraestrutura física a nível internacional, não deixa nada a desejar a infraestruturas de hubs de pesquisas na América do Norte e na Europa. Então, nós temos hoje um espaço físico bastante confortável para os nossos alunos e pesquisadores. Eu acho que isso é um diferencial para a gente conseguir trazer os alunos novamente, após a pandemia, para os laboratórios. As bolsas que o RIAC tem proporcionado, conforme eu mencionei antes, não só na Unicamp, mas em outras instituições também, tem sido fundamental para o Instituto. Então, aliviou uma pressão em cima do coordenador de pós-graduação. Então, hoje, boa parte dos alunos do Instituto de Computação, eles atuam com bolsa de pesquisa do RIAC. Então, com isso, liberou bolsas, CAPES, CNPq e de outras agências, para alunos de outras áreas. Então, isso também trouxe algo bem positivo para o Instituto de Computação. Um ponto que eu considero muito importante também é a oportunidade que os alunos estão tendo, principalmente alunos de graduação, para a experiência internacional. Então, vários dos alunos que estão atuando no RIAC, eles têm essa oportunidade hoje, devido ao recurso que está disponibilizado para essa finalidade. Então, vários alunos, tanto de graduação e pós-graduação, já teve a oportunidade de fazer visitas técnicas em grupos de pesquisa da área, que são grupos renomados. Várias dessas visitas já resultou em alunos que estão hoje fazendo doutorado pleno na América do Norte ou na Europa. O RIAC, ele também dá uma oportunidade para esses alunos fazer pesquisa aplicada, principalmente nessa colaboração em conjunto com o Instituto Eldorado. E o conhecimento que tem produzido no RIAC, ele tem sido disseminado também no Instituto, por meio de disciplinas na graduação e pós-graduação. Então, isso também é bastante importante para a formação dos nossos alunos. Isso eu estou falando a nível de Instituto, mas já coloco também que nas outras instituições essa mesma iniciativa tem acontecido. Então, acho que o RIAC é um dos projetos de grande porte financiado por lei de informática. Nós temos o outro, que é o Hub Viva Bem. Então, o Instituto hoje tem uma infraestrutura adequada para os nossos alunos, nossos pesquisadores. Muito disso graças a esses projetos de grande porte que tem a colaboração da iniciativa privada, no caso aqui do RIAC, a Motorola, e todo esse apoio do Ministério com esse programa prioritário, o PPI. Então, eu encerro aqui a abertura do evento para passar para as próximas etapas. Obrigado, pessoal. Agradecemos às autoridades que compuseram a mesa diretiva e os convidamos a ocuparem seus assentos na plateia e acompanharem a continuidade do evento.